Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 26 de agosto de 2020. Beber, sim. Estudar, não, parte 05. Yara Jafeti escreveu para o jornal Estado de São Paulo que não sabemos quando a pandemia vai passar. Mas a diminuição na demanda por leitos de UTI, pelo menos em São Paulo, vem autorizando a afrouxar o rigor nas regras de isolamento social. Então, shopping centers, restaurantes e bares, dentre outros, já abriram as portas. Todavia, quando a questão é a reabertura das escolas, tudo muda de figura. O sim e o não duelam freneticamente. E enquanto os embates são travados, ficamos a perguntar o que estamos vivendo e, mais ainda, o que é de fato importante para o Brasil. O que é de fato relevante para famílias inteiras que voltaram às praias sem máscara, ou admitem cuidadoras despreparadas tomando conta de várias crianças em locais nem sempre apropriados, ou silenciosamente aceitam que escolas abram seus parques para alunos brincarem de forma clandestina? A quem estamos enganando? É claro que a economia precisa girar. E girou até então, embora em menor velocidade, graças ao home office, às vendas online e ao delivery, como é tratado o serviço de entrega em domicílio. Porém, não há dúvida quanto ao que parou de vez o acesso ao universo de convivência e aprendizado que só a escola pode oferecer. Enquanto a reabertura do comércio contou com horários alternativos de funcionamento, nada disso foi pensado para as escolas. Ninguém pensou em primeiro lugar nas crianças e nos jovens, ainda que o futuro do desenvolvimento e do crescimento de qualquer nação dependa deles. Ninguém programou o sistema de turnos durante o dia escolar, de forma a garantir o necessário distanciamento, acompanhado de todos os protocolos necessários. Qual será o impacto na questão da evasão escolar? Quantos jovens desistirão de sua formação acadêmica sem as aulas presenciais? Quantos têm acesso a arduários que permitem a educação à distância? Quantos se interessam pelos conteúdos propostos sem a interação com os amigos e a intermediação do professor? Qual o tamanho do fosso que estamos aprofundando entre os mais e os menos favorecidos? E qual o prejuízo socioemocional que estamos causando a crianças e jovens? Na empolgação de uns e desinformação de muitos, propalam-se apenas os riscos, muitas vezes superdimensionados e alarmistas, da reabertura das escolas. Porque a vida de um médico vale menos que a vida de um professor? Porque um tem de se expor e ao outro é franqueada a possibilidade de ficar em casa? Por acaso formam-se médicos sem professores? Ambos dão vida e trazem luz à humanidade em sua profissão. Médicos de risco foram e são afastados. Professores de risco também devem ser afastados. Porém, estes podem continuar ativos, tutelando jovens professores que, com menos risco para a própria saúde, têm mais condições de estar na linha de frente com alunos estagiários. E todos só têm a ganhar com isso. Da mesma forma que o retorno seguro às aulas presenciais significa óbvio reconhecimento da escola como centro do processo da verdadeira e duradoura retomada, seria igualmente óbvio ter um plano de ação detalhado para levar isso a efeito, o que lamentavelmente não existe, para que mestres, pais e alunos pudessem analisar e debater. Afinal, escola é o espaço privilegiado de aprender a aprender. Não há lugar mais essencial para a edificação de novos paradigmas.
É ali que se formam os cidadãos críticos de que o mundo tanto precisa. É ali que se pode criar um indispensável distanciamento da desinformação que fomenta a alienação coletiva. Com o contínuo desrespeito à educação estamos deformando, ao invés de formar e preparar a nova geração. Estamos ampliando o obscurantismo, a ignorância e o rancor num país cada vez mais desigual. Adicione-se a este triste e pandêmico cenário outras reflexões necessárias. Primeiramente, é fundamental diminuir as expectativas dos pais quanto a conteúdos programáticos que os filhos têm de ter a qualquer preço. É preciso que sejamos realistas. O ano letivo como conhecíamos foi perdido. Provas, chamadas orais, aprovação, reprovação, vestibular não podem manter os mesmos critérios. Um ano na vida de crianças e jovens só não será perdido se contarem com o que hoje se faz imprescindível: o acolhimento. Este favorecerá seu crescimento e desenvolvimento emocional, essência da cognição significativa. É necessário que as autoridades revejam a exigência do cumprimento de 800 horas. A quem serve isso neste momento de tanto ineditismo? Nunca vivemos situação semelhante na história recente. É imperativo repensar com seriedade e planejar 2021 a partir de agora, começando por ouvir os professores. Eles têm muito a dizer sobre os alunos. A dualidade do voltar ou não às aulas presenciais será racionalmente equacionada se governo e sociedade decidirem pôr a educação no centro da discussão. Se desejamos continuar comendo, bebendo, comprando, enfim, vivendo, é preciso garantir oportunidade de ensino àqueles que, em poucos anos, estarão produzindo, servindo, enfim, construindo as estruturas indispensáveis à existência de todos nós. E o resumo de tudo isso é só a educação. Na crônica do amanhecer anterior, o espírito Joana de Ângeles apresenta Jesus como educador por excelência e José Herculano Pires faz uma análise da pedagogia de Jesus. Diz ele, Francisco Arroio, em sua monumental História Geral da Pedagogia, sustenta o seguinte: com o cristianismo aparece um novo tipo histórico de educação. Jesus é o modelo perfeito do mestre cristão. Clemente de Alexandria chama-o de pedagogo da humanidade. O que revela a existência de um pensamento pedagógico na orientação educacional dada por um mestre não são os seus títulos, são as coordenadas e a estrutura do seu ensino. Toda pedagogia se funda numa filosofia. No caso de Jesus, a filosofia básica é a dos evangelhos. Essa filosofia, que é a própria essência do cristianismo, fornece a Jesus as diretrizes e dela resulta o reconhecimento, já largamente efetuado no plano pedagógico, de uma verdadeira pedagogia de Jesus. Os fundamentos pedagógicos do ensino de Jesus estão na sua concepção do mundo, abrangendo o homem e a vida. Essa cosmovisão se opõe à concepção pagã e à concepção judaica. Jesus, assim, não é apenas um reformador religioso, mas um filósofo na plena acepção da palavra. Ele modifica a visão antiga do mundo e essa modificação atinge a todas as filosofias do tempo, não obstante os pontos de concordância existentes com várias delas. Bastaria isso para nos mostrar, à luz da ciência e da educação, a legitimidade da tese que inclui Jesus entre os grandes educadores e pedagogos, colocando-o mesmo à frente de todos. Não se trata de uma posição religiosa, mas de uma constatação científica. A comparação entre a ideia de Deus do Velho Testamento e a ideia de Deus do Novo Testamento mostra-nos a diferença entre o mundo judeu e o mundo cristão. O Deus de Jesus é o Pai de todas as criaturas, sem distinção de raças ou posições sociais.
Essa paternidade universal determina fraternidade universal. O Deus Pai do Evangelho não é vingativo nem irado, não comanda exércitos para destruir povos e nações, mas ama a todos os seus filhos, quer a salvação de todos e a todos concede o seu perdão generoso. Como diria Paulo mais tarde, o tempo da lei e da força fora substituído pelo tempo da graça e do amor. O objetivo da vida humana não é mais a conquista do céu pela violência, mas a implantação do reino de Deus na terra. As riquezas e o poder não são coisas desejáveis e invejáveis, mas fascinações perigosas que podem levar a criatura humana à perdição. As crianças não são desprezíveis, mas as preferidas de Deus, e para nos tornarmos dignos dele temos de nos fazer crianças. Matar os pequeninos, os inocentes, os indefesos não é prova de valentia e de coragem, mas crime aos olhos de Deus. Não se consegue salvação pela obediência à lei e pelos rituais do culto às obras da lei, mas pelo aperfeiçoamento do espírito, pela purificação do coração, pela educação integral da criatura. Por isso é preciso nascer de novo e milhares de vezes até chegar à condição de espírito puro. Uma comparação mais rigorosa e pormenorizada provaria de sobejo que é Jesus o Pai o verdadeiro inspirador da pedagogia moderna. Houve naturalmente o interregno do medievalismo, quando as interpretações errôneas do cristianismo e as infiltrações de ideias judaicas e pagãs na escola cristã a deformaram. Mas essa fase já havia sido prevista pelo Mestre e esse fenômeno confirma o seu respeito pelas leis naturais da evolução humana. A parábola do grão de trigo, ensino dialético do processo histórico, é suficiente para demonstrar isso. A parábola do fermento que leveda a farinha é outra confirmação. E dessas duas parábolas, reforçadas pela promessa do Espírito da Verdade, que seria enviado ao mundo para restabelecer os seus ensinos, ressalta que a pedagogia espírita é a própria ressurreição, no tempo devido e previsto no Evangelho, da pedagogia de Jesus. A educação espírita que renasce em espírito e verdade. Esta foi a crônica do amanhecer de 26 de agosto de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.